Esse tema é muito controverso. Algumas pessoas acreditam que as mulheres devem lutar por seus direitos, enquanto outras acreditam que os homens e as mulheres não devem ter os mesmos direitos. E ainda tem quem diga que as mulheres já conquistaram a igualdade que queriam. Mas será mesmo que essa igualdade já foi conquistada? Bem, primeiramente é importante que a gente saiba que o feminismo não é o oposto de machismo. O feminismo não é uma luta por superioridade feminina, e sim uma luta por igualdade de gênero, enquanto que o machismo é a superioridade masculina. Com certeza, você já ouviu comentários machistas. Durante o dia a dia, passam bastante despercebidos. Muitas frases já estão enraizadas na nossa cultura. Como, já sabe cozinhar, então já pode casar. Homem se conquista pelo estômago. Lugar de mulher é em casa fazendo seus deveres domésticos. Agora me diz, por que a mulher sempre é associada a fazer comida, lavar roupa, limpar a casa? Por que a gente nunca pensa que o homem também pode estar fazendo essas atividades? A única coisa que mulher sabe pilotar bem é o fogão. Mulher no volante, perigo constante. Por que uma mulher não pode ser considerada uma boa motorista? Será que os homens são tão bons no trânsito assim? Porque eu acredito que não. Essa vai dar trabalho para o pai quando crescer. Seu marido deixou você usar essa roupa? Porque a atitude de controlar a mulher está sempre associada a um homem. Sempre o homem tem que dizer ou permitir a mulher fazer algo. Mulher não deve ingerir bebidas alcoólicas como os homens. Mulher não pode ser chamativa, tem que ser discreta. Palavrão não é linguajar de moço, porque tem que ser ditado até mesmo o comportamento da mulher. O que o homem não tem em casa, ele procura na rua. Essa é a típica frase usada para culpar a mulher, até mesmo no erro cometido pelo marido, a traição. Esse corte de cabelo é muito masculino. Mulher tem que ter cabelo longo. Até o modo de cortar o cabelo tem que ser condizente ao que a sociedade dita. Amamentar o filho em público é querer chamar a atenção. Não, não é. A amamentação é um direito da mãe e do bebê. Vocês sabiam que o Código Civil de 1916, que vigorou até o ano de 2003, continha artigos machistas? Pois sim, ele continha. Exemplos disso é o artigo 6º, que a mulher casada era considerada incapaz. O artigo 233, em que é afirmado que o marido é o chefe da sociedade conjugal e que é competência dele a representação legal da família, a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, o direito de fixar e mudar o domicílio da família, o direito de autorizar a profissão da mulher e sua residência fora do teto conjugal e promover a manutenção da família. Além disso, há ainda o artigo 242, em que é dito que a mulher não pode, sem autorização do marido, praticar os atos que este não poderia, sem o consentimento da mulher, alienar ou gravar de ônus real os imóveis de seu domínio particular, qualquer que seja o regime dos bens, alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outra, aceitar ou repudiar herança ou legado, aceitar tutela, curatela, outro ônus público, litigiar em juízo civil ou comercial, a não ser nos casos indicados, exercer profissão e contrair obrigações que possam importar em alienação de bens do casal. Há ainda o artigo 240, em que é dito:
a mulher assume com o casamento os apelidos do marido e a condição de sua companheira, consorte e elaboradora dos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. E ainda tem o artigo 178, em que é dito que prescreve em 10 dias contados do casamento a ação do marido para anular o matrimônio contraído com mulher já deflorada, ou seja, o fato da mulher não ser mais virgem configurava um erro essencial sobre a pessoa, podendo o casamento ser anulado. Podemos observar o machismo no Código Penal de 1940, com a expressão mulher honesta. Essa expressão constituía um elemento normativo do tipo, e isso claramente era uma natureza discriminatória. Essa expressão estava contida no artigo 215, ter conjugação carnal com mulher honesta mediante fraude. No artigo 216, induzir mulher honesta mediante fraude a praticar ou permitir que com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjugação carnal. E no artigo 219, aptar mulher honesta mediante violência, grave ameaça ou fraude para fim libidinoso. Ou seja, nesses artigos só seria considerado crime caso a mulher fosse honesta. A mulher tinha que demonstrar a sua honestidade para que isso fosse considerado um crime. Só a mulher honesta estava protegida pela norma. É triste que o machismo e a diferença de gênero tenha reflexo até mesmo no nosso ordenamento jurídico. Os tipos de feminismo são variados e eu vou citar aqui os mais importantes. Vou começar pelo feminismo liberal, que é uma forma individualista que incide sobre a capacidade das mulheres em manter a sua igualdade através de suas ações e escolhas. Buscam mudanças nos sistemas jurídicos. O objetivo do feminismo liberal está na reforma legal e jurídica para superar a desigualdade entre homens e mulheres, seja igualdade no mercado de trabalho, na liberdade sexual e reprodutiva da mulher. Um exemplo que a gente pode citar que vai contra o feminismo liberal, que teve repercussão, foi que alguns planos de saúde eles estavam exigindo o consentimento do marido para que as mulheres inserissem o DIU. Outro tipo de feminismo é o radical, que ele ataca o que considera a raiz do problema. Propõe um reordenamento radical da sociedade em que a supremacia masculina é eliminada em todos os contextos sociais e econômicos. Elas levam em consideração apenas o sexo biológico. Outro feminismo é o interseccional, tem sido apontado como importante teoria na compreensão de como as opressões de gênero, classe e raça se relacionam entre si e interferem na vida de cada mulher. Leva em consideração que mulheres de contextos diferentes possuem problemas diferentes relacionados a ser mulher. Uma mulher negra vai ter problemas diferentes de uma mulher branca. Uma heterossexual vai ter problemas diferentes de uma lésbica. Outro feminismo também que deve ser mencionado é o marxista, que ele estuda e explica as maneiras pelas quais julga que as mulheres são oprimidas pelo capitalismo e propriedade privada. A primeira luta dessas feministas são pelo direito ao trabalho. Uma das questões centrais é que as mulheres não devem se emancipar somente no mercado de trabalho, mas também dentro da família. Assim, há a demanda por uma divisão mais justa do trabalho doméstico e reprodutivo. Também outra vertente importante do feminismo é o feminismo negro,
que é um movimento de mulheres atuantes tanto na discussão de gênero quanto na luta antirracista. Elas consideram os problemas enfrentados pelas mulheres negras que sofrem 2 ou 3 opressões, de raça, de classe e de gênero. A Lei Maria da Penha, ela surgiu através da Maria da Penha, Maia Fernandes, farmacêutica brasileira, que foi violentada pelo seu marido, de nome Marcos Antônio. Uma das severas agressões foi ela ser atingida por uma espingarda, onde ela ficou paraplégica. Outra das tentativas foi, ao tomar banho, ele tentar eletrocutá-la no banho. Após isso, ela passou 4 meses no hospital. Após os 4 meses, ela conseguiu sair de casa. Graças ao Poder Judicial, ela conseguiu começar uma incessante batalha para combater. Em 2001 e 2002 foi quando realmente tudo foi resolvido, que foi quando o próprio Estado brasileiro ele foi condenado por negligência, omissão e tolerância à violência contra a mulher. Em 2006 foi quando realmente o caso, a Lei Maria da Penha, ela foi aprovada, fazendo com que obtivesse mudanças, nova lei, e com a nova legislação foram criados mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica, onde algumas mudanças antes não era possível. Só que com a nova lei, agora pode ser efetivada a detenção do agressor, fazendo com que a violência doméstica passe a ser considerada como agravante de pena. Pena como multa ou doação de cesta básica. Nesses casos, elas são proibidas. E tendo por obrigação o juiz obrigar o agressor, o suspeito de agressão, a se afastar totalmente da vítima, dos familiares, de amigos próximos, entre outros. No dia 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340/06, ou Lei Maria da Penha, foi sancionada, completando 15 anos em agosto deste ano. A mesma vem sofrendo diversas alterações. A Lei Maria da Penha é a principal medida de enfrentamento na violência contra a mulher no nosso país. Mesmo tendo diversas alterações, a lei não é capaz de amedrontar os agressores. Segundo o site Correios Brasiliense, a cada 2 minutos, uma mulher vem sofrendo agressão no Brasil. Segundo o artigo 6º da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, que é basicamente um gancho do artigo 5º da nossa Constituição Federal. O artigo 22 da Lei Maria da Penha fala basicamente sobre os mecanismos para coibir, limitar a violência doméstica e familiar contra a mulher. O juiz ou juíza podem determinar os seguintes critérios: a proibição ou restrição de uso de armas por parte do agressor, o afastamento do agressor da casa, a obrigação da prestação de alimentos provisórios para as vítimas, a proibição de venda ou aluguel de imóveis da família sem autorização judicial e etc. E aí onde começa, né, o debate. Se eu tenho 2 filhos, um homem ou uma mulher, automaticamente a gente impõe, né, que se é para lavar uma louça, eu escolho minha filha mulher. Vamos dizer, né, onde a maioria pensa assim, mas por que não o homem também lavar? Por que não o meu filho homem me ajudar nos afazeres domésticos, como limpar uma casa, limpar um banheiro? O que impede? O que impede dele ser diferente? Mulher que vai ser a dona de casa. Como assim? O homem não pode ser dono de casa? Se algum dia ele for sair para trabalhar fora ou estudar, morar sozinho, ele não pode fazer as mesmas funções? Fica aquele debate, né? Por que sempre a mulher? Por que tá esse índice assim mais alto? Se no século XXI a gente vê assim, uma porcentagem bem alta de pessoas que não opta por casar, não opta por conviver com a pessoa ao lado, e ele ainda tá um percentual assim muito grande, né?
que eu vi no Instagram um post de uma blogueira, assim, que ela é bem famosa, e ela presenteou o filho dela com uma cozinha de brinquedo toda equipada. E logo em seguida, aquelas páginas de fofoca já printou, já gravou com aqueles comentários bem maldosos, alto falando lá nos comentários que, tipo, como assim ela tá incentivando o filho dela a ser mulher? E, tipo, a gente vê que até hoje, no século XXI, as pessoas ainda padronizam, onde ele não pode ser um cozinheiro, ele não pode ser um gastro, ele não pode ser um chefe de cozinha, como assim? E fica esse questionamento, né? Então, são assuntos que a gente deve trazer e debater, né? Porque tanto homem como mulher têm os mesmos deveres nesse sentido. Homem também pode cozinhar, pode passar, pode arrumar uma casa e ainda são vistos assim como tabus. Onde foi aplicado a Lei Maria da Penha, no caso, com medidas preventivas de afastamento, porque um casal onde uma mulher trans tinha uma relação com um rapaz de 18 anos de idade e ela chegou para ele e falou que não queria mais a relação, que não estava dando certo e não queria mais nada com ele. E como eles estavam no diálogo de conversa dentro do apartamento, ele começou a agredir ela verbalmente. Ele começou a agredir ela mesmo, na porrada, onde ela foi atacada com cabo de vassoura. Então, nesse caso, a decisão do juiz foi que ele tivesse o afastamento de 200 metros e não tivesse contato com ela de forma alguma.